Olá, crianças! A história de hoje se chama A Imagem de Deus. O verso para decorar está em Gênesis, capítulo 1, verso 27, e diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A mensagem é: Deus me envolve com seus presentes de amor. Deus criou este mundo em 6 dias para pessoas muito especiais. Vamos ver como ele fez isso? Deus havia criado o sol e a lua. Criou plantas, peixes, aves e animais. Ele olhou para todas essas coisas e viu que tudo era bom, mas a sua criação ainda estava incompleta. Havia chegado o momento de criar pessoas. O modo de criar pessoas seria diferente do modo de criar outros seres e plantas. As pessoas seriam feitas à imagem de Deus, ou seja, semelhantes a Ele. Elas teriam domínio sobre os animais. Assim, Deus formou um homem do pó da terra, modelou cuidadosamente o corpo do homem, seus dedos, suas articulações, seus olhos, ouvidos e boca. Quando Deus terminou de modelar o homem, ele se curvou e soprou no nariz dele. E o homem começou a respirar. Abriu os olhos, sentou e olhou em volta. Deus sorriu para o primeiro homem e lhe deu o nome de Adão. Havia muito para fazer ainda aquele dia. Deus disse a Adão que ele seria responsável por todos os animais. Seu primeiro trabalho seria dar nome a cada um deles. Com certeza, Adão riu ao ver os macacos pendurados nos galhos das árvores, tagarelando uns com os outros. Ele deu um largo sorriso ao ver o elefante com a sua longa tromba e suas enormes orelhas de abano. Parou para acariciar o acanhado cervo e brincar com o urso. Mas Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. Adão com certeza percebeu que as criaturas tinham companheiras. Eles tinham criaturas semelhantes a eles que faziam companhia e que podiam se comunicar e compartilhar coisas. Mas ele, Adão, não tinha ninguém que servisse de companhia para ele. Dessa vez, Deus não modelou uma pessoa do pó da terra. Ele fez com que Adão dormisse profundamente. Então, ele tomou uma das costelas de Adão e criou uma mulher. Quando Adão acordou, Deus lhe apresentou a mulher e Adão ficou muito contente e disse: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E Adão chamou a primeira mulher de Eva. No fim do dia, Deus contemplou tudo o que ele tinha criado. Viu as plantas, as árvores, os peixes, os animais e Adão e Eva. Foi um belo dia e Deus disse: Eis que tudo é muito bom. Ajude-nos! O verso para decorar está no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 2, e diz: Não se esqueçam da hospitalidade. Sem o saber, alguns acolheram anjos. A mensagem é: sirvo a Deus quando compartilho meu lar com outros. Você gosta de se preparar para receber um convidado na sua casa? Qual é a sua principal responsabilidade enquanto a sua família faz os preparativos? Você ajuda a preparar um prato especial? Ajuda a limpar a casa? Nossa história bíblica de hoje é sobre uma bondosa mulher que recebeu alguns convidados especiais em sua casa. Venha para a Macedônia e nos ajude. Paulo acordou assustado e olhou à sua volta. Ele viu que os seus amigos ainda estavam dormindo. Nenhum deles tinha acordado. Silas, acorde! Silas se virou de um lado para o outro. Silas, Lucas, Timóteo, acordem! Paulo agora estava bem acordado. Eu sei para onde devemos ir. Deus acaba de me dar uma visão.
Eu vi um homem da Macedônia dizendo: venha para a Macedônia e nos ajude. Bocejando e espreguiçando, Silas disse: Ótimo, Paulo. Daqui podemos pegar um navio para Nápoles. Paulo não conseguiu dormir mais aquela noite. Ele sabia que Deus os estava dirigindo para as cidades da Macedônia. Ele mal podia esperar para partir para lá. Logo, os 4 amigos estavam em Filipos, uma cidade da Macedônia. Eles começaram a pregar a quem quisesse ouvi-los, se sentiam felizes em compartilhar o seu amor por Jesus. Quando chegou o sábado, Paulo disse: Vamos sair da cidade e nos sentar junto ao rio para fazermos nosso culto. Ao se aproximarem do rio, viram um grupo de mulheres que tinha se reunido ali para a adoração. Podemos nos reunir com vocês? Claro, por favor. Eu sou Lídia e essas são as minhas amigas. Paulo ficou emocionado ao encontrar aquelas mulheres que amavam a Deus. Ele não se importava se alguém fosse homem ou mulher, judeu ou grego. Ele queria compartilhar o amor de Jesus com as pessoas. Apesar de Jesus ter partido há pouco tempo, muitas pessoas ainda não sabiam sobre ele. Enquanto eles se assentavam, Paulo fez uma curta oração silenciosa. Espírito Santo, por favor, abra o coração destas mulheres para aprenderem sobre Jesus. Depois, Paulo contou às mulheres como Jesus viveu e morreu para nos salvar. Os novos amigos conversaram e oraram juntos. Algumas das mulheres foram embora, mas Lídia ficou. Eu gostaria de saber mais, quero saber por que Jesus morreu por mim. Naquele mesmo dia, Lídia foi batizada e ela ficou muito feliz. Paulo, você e seus amigos podem vir para minha casa e ficar com a gente. Paulo se sentiu feliz também. Ele sorriu e Lídia o encorajou novamente. Ficaríamos muito felizes. Lídia era uma respeitada mulher de negócios da sua cidade. Ela vendia tecidos de púrpura e parecia que todo mundo a conhecia. Por causa de sua bondade em compartilhar o seu lar, muitas pessoas aprenderam sobre Jesus. O seu lar se tornou o principal lugar de encontro dos novos crentes daquela cidade. Lídia servia a Deus ao compartilhar o seu lar com outras pessoas. Hoje, você também pode encorajar a sua família a compartilhar o lar com outros. Ao ser amigável e bondoso, você também pode ajudar alguém a sentir-se em casa. Venha à nossa casa. O verso para decorar está em Romanos 12:13 e diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. A mensagem é: sirva a Deus quando convido os outros para vir à minha casa. Pense na última vez em que você teve visitas em seu lar. O que você fez para recebê-las? Para que se sentissem mais confortáveis? Há na Bíblia muitas histórias sobre pessoas que convidaram outras para o seu lar. Entre elas encontramos Áquila e Priscila. Paulo, servo de Deus, desejava contar ao mundo sobre Jesus. Ele tinha iniciado uma longa viagem, conhecida hoje como Segunda Viagem Missionária de Paulo. Fazia pouco tempo que havia chegado à cidade de Corinto para compartilhar Jesus com os moradores dali. Muita gente morava e trabalhava em Corinto, uma cidade muito importante. Paulo ainda não sabia onde poderia ficar, nem o que poderia fazer. Então ele se encontrou com Priscila e Áquila. O imperador romano havia obrigado todos os judeus a sair de Roma, e Áquila era judeu. Ele e a esposa tinham acabado de se mudar para Corinto e provavelmente ainda não estivessem bem instalados em sua casa. Eles sabiam que as coisas em sua casa não estavam muito em ordem. Mesmo assim, convidaram Paulo para visitá-los. Logo descobriram que eles tinham muito mais em comum do que ser judeus morando em Corinto. Eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Priscila e Áquila eram muito hospitaleiros. Isso quer dizer que eles gostavam de convidar pessoas para ir à sua casa, fazê-las sentir-se confortável e conversar com elas. Mas convidaram Paulo não apenas para um almoço de sábado. Eles convidaram Paulo para morar com eles. Paulo os ajudava a fazer as tendas e os ajudava a aprender mais sobre Jesus.
Paulo morou na casa de Áquila e Priscila e trabalhou com eles durante 1 ano e meio. Priscila e Áquila aprenderam muito sobre Jesus com Paulo. Eles também se ocuparam em compartilhar as boas novas sobre Jesus, justamente como Paulo havia compartilhado com eles. Então chegou o dia de se mudarem novamente para falarem sobre Jesus a outras pessoas de outros lugares. Os 3 resolveram navegar para Éfeso. Priscila e Áquila ficaram morando em Éfeso, mas Paulo continuou as suas viagens. Apolo, outro judeu, havia se mudado para Éfeso mais ou menos por aquela ocasião. Ele era um homem culto e conhecia muito bem as Escrituras. Havia aprendido um pouquinho sobre Jesus e desejava compartilhar o que sabia a todos com quem se encontrasse. Até mesmo pregava sobre Jesus na sinagoga dos judeus. Priscila e Áquila o ouviram pregar e, justamente como fizeram com Paulo em Corinto, eles convidaram Apolo para ir à sua casa. Ofereceram-lhe alimento, fizeram Apolo se sentir confortável e conversaram com ele sobre Jesus. Priscila e Áquila compartilhavam Jesus a todos com quem se encontravam. Eles faziam e vendiam tendas a fim de poder comprar alimentos e outras coisas de que necessitavam. Eram bons negociantes, mas acima de tudo, Priscila e Áquila são lembrados por sua hospitalidade. Serviam a Jesus e aqueles a quem convidavam para ir à sua casa. Mostravam aos outros o amor de Deus de maneira muito real a cada dia. Bebê especial de Ana. O verso para decorar está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 17, e diz: que Deus lhe conceda o que você pediu. A mensagem é: servimos a Deus quando ajudamos outras pessoas. Você já se sentiu realmente triste acerca de alguma coisa? Tão triste que até chorou? Foi assim que Ana se sentiu. É tempo de nos prepararmos para a nossa viagem ao tabernáculo de Siloé. Disse Eucana à sua esposa Ana certa manhã. Está chegando o dia da festa. Vou arrumar as coisas que precisamos, disse Ana sorrindo. Cada ano, Ana e Eucana viajavam a Siló para adorar no tabernáculo que ficava ali. Mas, cada vez que eles iam a Siló, Ana se sentia muito triste. Ana se lembrava dos primeiros anos de seu casamento. Ela e Eucana tinham sido muito felizes. Mas o tempo passou e Ana não tivera nenhum bebê. Oh, quanto ela e Eucana desejariam ter um filho. Finalmente, Ana e Eucana começaram sua viagem. A estrada estava repleta de outras famílias. Parecia que em cada família havia crianças. Como Ana desejava ter um filho. Em Siló, eles adoravam no tabernáculo. Quando chegava a hora do banquete especial, Eucana dava a Ana uma porção a mais de alimento. Ele desejava mostrar-lhe que a amava. Ana apertava bem os olhos, mas pequeninas lágrimas rolavam deles. Ana, não fique triste por não ter filhos. Eu não sou melhor do que 10 filhos, dizia ele brincando. Depois da refeição, Ana correu em direção ao tabernáculo. Oh, Senhor, se me deres um filho, eu o darei de volta a ti. Ele te servirá durante toda a sua vida. Eli, um sacerdote idoso, observava Ana atentamente. Com os braços fortemente cruzados, ela se inclinava para frente e para trás. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía deles. O idoso sacerdote estava certo de que ela havia bebido vinho. Que está fazendo vindo aqui bêbada? Ana ficou ofendida. Eu não estou bêbada. Estou contando todo o meu problema ao Senhor. A carranca de Eli desapareceu. Nesse caso, tenha bom ânimo. Deus ouviu sua oração. O Deus de Israel pode dar-lhe o que você lhe pediu. Ana imediatamente sentiu sua grande nuvem de tristeza desaparecer. Oh, eu lhe agradeço muito. Muito obrigada. Ana vagarosamente caminhou de volta para junto de Eucana.
Ana sabia que Deus responderia a sua oração por um filho. Ela mal podia esperar para contar a Eucana sobre sua conversa com o idoso sacerdote. Ele havia lhe dado esperança. Uma casa para Deus. O verso para decorar está no livro do Êxodo, no capítulo 25, verso 8, e diz: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." A mensagem é: adoro a Deus quando levo minhas ofertas a Ele. Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Um brinquedo, um livro, um animalzinho de estimação? Como você se sentiria se tivesse que compartilhar essa coisa com alguém? Como você se sentiria se o pastor pedisse para que você trouxesse essa coisa na próxima semana e a desse para Deus? Os israelitas podiam diariamente perceber a presença de Deus. Olhavam para a nuvem que os guiava durante o dia e se lembravam de que Deus estava com eles. Eles viam a coluna de fogo cada noite e percebiam o calor da presença de Deus. Mas isso não foi suficiente. Eles precisavam de um lugar especial para se encontrarem com Deus. E Deus queria encontrar-se com eles também. Queria que seu povo especial soubesse que Ele estava com eles durante todo o tempo, que eles poderiam vir e adorá-lo ali. Deus queria ter uma casa no acampamento israelita. Deus sabia exatamente como seria a sua casa. Ele deu um modelo da construção para Moisés. Moisés sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, Deus disse para Moisés: "Diga a todos que podem ter uma parte na construção da minha casa. Quem desejar pode trazer uma oferta e entregar para você. Ninguém deve se sentir obrigado a doar. As pessoas devem doar o que puderem. Eu não quero que ninguém doe a menos que realmente queiram fazê-lo. O mais importante para mim não é que as pessoas doem, mas que se sintam felizes em doar. As pessoas vão lhe perguntar sobre o que devem trazer, então diga para elas quais as coisas especiais que serão necessárias. Ouro, prata, bronze são importantes. Esses metais serão utilizados na confecção da mobília. Toda a madeira deve ser de acácia. Essa madeira é muito forte. Ela suporta bem o calor do deserto durante o dia e o frio durante a noite. A casa de Deus também deveria ter várias cores. As pessoas que trouxessem lã de suas ovelhas deveriam tecê-la e pintá-la de azul, púrpura e escarlate. Eles também precisariam de tecido e peles para fazer as paredes do lugar santo. Então Deus pediu que trouxessem linho fino, peles de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro. Deus ainda disse que a casa deveria ter lâmpadas e pediu que usassem óleo de oliva para acendê-las. Para algumas das cerimônias religiosas, eles precisariam também de especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Deus explicaria para Moisés como usar todas essas coisas. E eles também precisariam de pedras de ônix e outras pedras preciosas para as roupas especiais do sacerdote. Muitas pessoas trouxeram com alegria joias e outras belas coisas que os egípcios tinham lhes dado quando ainda estavam no Egito. Um lugar agradável de adoração a Deus era melhor do que conservar aquelas joias para si mesmas. Elas deram a Deus a maioria das coisas de valor que possuíam. Ele teria o melhor e o mais belo lugar no acampamento. Os israelitas tinham presenciado o poder de Deus. Eles conheciam o seu plano e eles desejavam ser capazes de louvá-lo e adorá-lo de maneira especial, em um lugar especial. Atualmente, podemos louvar e adorar do mesmo jeito. Deus ainda dá ao seu povo oportunidades para lhe fazer doações. Deus deseja que doemos com o coração feliz e alegre, exatamente como fizeram os israelitas no passado. Visitantes celestiais. O verso para decorar está no livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 4, e diz: "Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." A mensagem é: Deus quer que eu fale em favor dos outros.
Você já conversou com Deus sobre alguém com quem você se preocupa e que precisa de ajuda? Pediu que Deus fizesse alguma coisa por essa pessoa? Abraão pediu a Deus por algumas pessoas e foi mais ou menos assim. Num dia bem quente, Abraão estava sentado à sombra, perto da sua tenda, e olhando para o vale que estava à sua frente. De repente, ele percebeu um movimento. 3 homens estavam conversando na estrada que passava perto do seu acampamento. Eles falavam como se estivessem tentando decidir para que lado ir. Rapidamente, Abraão ficou de pé e correu em direção à estrada. Abraão se inclinou diante deles e disse: Por favor, descansem um pouco na minha tenda. Eu darei água e comida a vocês. Podem se sentar à sombra das árvores e descansar um pouco. Está bem, nós aceitamos. Faça o que você disse. Abraão correu de volta ao acampamento, entrou na sua tenda e disse a Sara, sua esposa: Temos visita. Por favor, asse um pão para eles. Então, Abraão se apressou para buscar alimento para o seu servo cozinhar. Logo, o alimento estava pronto. O próprio Abraão serviu seus convidados. Enquanto eles comiam, ele ficou à sombra de uma árvore bem próxima. Sara ficou dentro da tenda, num lugar onde podia ouvir a conversa dos homens. Onde está sua esposa? Está na tenda. No ano que vem, nesta mesma época, ela terá um filho. Dentro da tenda, Sara deu uma leve risadinha. Imagine só ela tendo um filho naquela idade. Ela já estava velha demais para ter filhos. Por que Sara riu? Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Àquela altura, tanto Abraão quanto Sara já tinham percebido que aquele convidado era o próprio Senhor. Quando os convidados de Abraão acabaram de comer, eles levantaram para ir embora. E, como de costume, Abraão caminhou um pouquinho com eles. O Senhor parou para conversar com Abraão, enquanto os outros continuaram seu caminho. Tenho ouvido a respeito da maldade de Sodoma. Abraão amava a família do seu sobrinho. Certamente, Ló não era mau. Abraão sempre se preocupou com o povo de Sodoma. Muitos ali não conheciam a Deus. Mas o Senhor vai destruir as pessoas boas de Sodoma junto com as pessoas más? Se houvesse 50 pessoas boas em Sodoma, o Senhor destruiria a cidade mesmo assim? E Jesus respondeu: Se eu encontrar 50 pessoas boas em Sodoma, eu não destruirei a cidade. Abraão pensou mais um pouco. Seu coração bondoso o levou a perguntar mais uma vez: E se houver ali só 45 pessoas boas? Se houver ali 45 pessoas boas, não destruirei Sodoma. Abraão ainda não estava satisfeito. Por mais 3 vezes ele pediu a Jesus que não destruísse Sodoma, mas que poupasse a cidade. Na 4ª vez, ele implorou: Não fique irado comigo, Senhor, mas deixe-me perguntar só mais uma vez. O Senhor deixará de destruir a cidade se nela houver apenas 10 pessoas boas? Por amor a essas 10 pessoas boas, eu não destruirei a cidade. Então, o Senhor continuou o seu caminho para Sodoma e Abraão voltou feliz para sua tenda, feliz por ter feito tudo o que podia para ajudar o povo de Sodoma. Duas vezes abençoada. O verso para decorar está no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 20, e diz: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A mensagem é: Deus me dá mais bênçãos do que eu posso pedir ou imaginar. Pense no presente mais maravilhoso que você já ganhou. Imagine a emoção ao abrir o presente e encontrar aquilo que você estava querendo a vida inteira. Agora, imagine você recebendo o dobro do que esperava. Deus se alegra em nos dar presentes. Ele frequentemente nos dá mais do que pedimos ou imaginamos. Vamos hoje aprender sobre uma mulher que foi 2 vezes abençoada. Uma mulher na cidade de Sunem muitas vezes oferecia alimento para o profeta Eliseu quando ele a visitava. Ela sabia que Eliseu frequentemente passava pela cidade
E um dia, ela e seu marido conversaram sobre as visitas do profeta. Acho que deveríamos ter um lugar para hospedar Eliseu. O que você acha? Assim, eles decidiram acrescentar um cômodo à sua casa, um quartinho na parte de cima da casa, com cama, mesa, cadeira e um lampião ou lamparina. Eliseu ficou muito agradecido por ter um lugar para descansar. Ele queria fazer alguma coisa boa para aquele casal. Então, ele pediu para a mulher que dissesse o que ela desejava que ele lhe desse. E ela respondeu que não queria nada. O servo de Eliseu se lembrou que a mulher não tinha filhos. E quando Eliseu ouviu isso, ele soube o que fazer. Ele sabia que Deus gosta de dar presentes. E por isso, chamou a mulher e disse para ela: Daqui a 1 ano, Deus lhe dará um filho. 1 ano depois, Eliseu retornou ao lar da mulher de Sunem. Sorrindo à porta, ela estava com seus amigos e nos braços um bebezinho, um menino. O tempo passou e certo dia o menino estava ajudando seu pai no campo. De repente, a sua cabeça começou a doer. O pai dele pediu que um servo levasse o menino para casa. Sua mãe fez tudo o que podia, mas o menino piorou, até que finalmente parou de respirar. Ele estava morto. O presente de Deus para a mulher sunamita, o mais maravilhoso presente que ela podia imaginar, tinha morrido. A mulher correu à procura de Eliseu. Eu não pedi nada, mas ele me deu um filho e agora meu filho está morto. O profeta correu para a casa da sunamita. Ele entrou no quarto onde o menino estava e orou a Deus. Eliseu cobriu o corpo do menino e o corpo dele começou a se esquentar. Eliseu cobriu o corpo do menino de novo e o menino espirrou 7 vezes. No 7º espirro, ele abriu os olhos, acordou, estava vivo. Eliseu chamou a mãe do menino. Quando ela viu seu filho, imediatamente ela se ajoelhou para agradecer a Deus. Ela tinha recebido um dos maiores presentes de Deus, 2 vezes. Não tinha dúvida de que Deus a amava. Deus é tão bom. Ele deu para ela mais do que ela tinha pedido ou imaginado. E Deus vai dar bênçãos maravilhosas para você também, mais do que você pode imaginar. Ensopado envenenado. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 4, verso 32, e diz: compartilhavam tudo o que tinham. A mensagem é: Deus nos ajuda a perceber e suprir as necessidades dos outros. Você reclama acerca do que é servido nas refeições? Mas se você tivesse estudado na escola que Eliseu visitou, teria boas razões para reclamar do ensopado. Os alunos da Escola dos Profetas em Gilgal estavam agitados. Eliseu visitaria a escola. Será que Eliseu responderia às perguntas deles? Será que escutaria o estômago deles roncando? O quê? Estômago roncando? Sim, mais uma temporada sem chuva no país significava colheitas menores e pouco alimento. E por isso, os estômagos estavam roncando de fome. Todos cumprimentaram Eliseu com entusiasmo, mas Eliseu percebeu que os alunos estavam magros e um pouco pálidos. Ele sabia que precisavam de alimento para que pudessem pensar com clareza. Eliseu chamou seu servo e disse: ponha uma panela no fogo e faça um ensopado para esses alunos. Eles não têm tido comida suficiente. O servo foi ao campo perto da escola e encontrou uma trepadeira com frutos. Não tinha muita certeza, mas achou que eram bons para comer. O servo de Eliseu ferveu água numa panela grande, então picou os frutos da trepadeira que havia encontrado e, com alguns legumes, colocou na água para cozinhar. O cheiro do ensopado entusiasmou os alunos. Agora sim, o estômago deles estava roncando de verdade. Eles pegaram os pratos e esperaram ansiosos até serem servidos. Colocaram a primeira colherada na boca e provaram. Mas logo perceberam que alguma coisa estava errada com o ensopado. Então, os alunos gritaram:
Parem! O ensopado está envenenado! O servo ficou assustado. Veneno? Então, aquela era uma trepadeira silvestre venenosa? Mas Deus estava observando tudo. Ele mostrou a Eliseu o que deveria fazer. Então, Eliseu pediu. Tragam um pouco de farinha. Rapidamente foi acrescentada farinha à panela e se misturou bem. O próprio Eliseu provou e depois mandou o moço servir novamente aos alunos. Seu servo devia ter hesitado e os alunos, provavelmente, também estivessem com um pouco de medo. Será que a farinha realmente elimina veneno? Não, mas Deus estava usando Eliseu para ajudá-los. Eles confiavam em Deus e também em Eliseu, servo de Deus. O ensopado ficou, então, delicioso. Eles esvaziaram os pratos num instante. Eliseu percebeu a necessidade de alimento que os alunos tinham e procurou fazer tudo o que podia. Com a ajuda de Deus, pôde suprir a necessidade daqueles alunos. Deus também cuidará de você. A sua parte é apenas pedir-lhe cada dia. Investigadores da Bíblia. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, e diz: Os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. A mensagem é: adoro a Deus quando estudo minha Bíblia todos os dias. Você gostaria de ser um investigador da Bíblia? Descobrir novas ideias e informações? Na história de hoje, vamos aprender sobre pessoas que investigavam a Bíblia para saber se Paulo estava certo. Jesus tinha dado uma missão especial a Paulo. O chamou para ser apóstolo. Seu trabalho era contar a história de Jesus primeiro aos judeus, depois a todos os outros que não eram judeus. Paulo viajava bastante. Quando chegava em uma nova cidade, ia primeiro à sinagoga, à igreja. Pelas Escrituras, ele mostrava aos judeus que Jesus era o Messias. Depois, Paulo contava a eles como tinha se tornado cristão. Quando ele chegou à cidade de Tessalônica, alguns judeus e uma porção de gentios creram no que ele dizia, e muitas pessoas se tornaram cristãs. Os judeus que não criam em Jesus ficaram com inveja, queriam se livrar de Paulo, mas precisavam de ajuda para o seu plano. Então, foram à praça do mercado, onde se reuniam as pessoas que não tinham o que fazer. Ali, encontraram alguns que gostavam de confusão. Paulo e seu companheiro de viagem, Silas, estavam na casa de um homem chamado Jason. Os perturbadores, liderados pelos judeus, foram até a casa de Jason, mas Paulo e Silas não estavam lá. E eles arrastaram Jason e alguns outros para o tribunal. Os judeus disseram que Paulo e Silas estavam desobedecendo a lei romana por declararem que Jesus era rei. Afirmaram também que Jason deveria ser punido porque Paulo e Silas estavam na casa dele. Os oficiais acreditaram na multidão e forçaram Jason a pagar uma multa. A multidão não conseguiu encontrar Paulo e Silas, e naquela noite os enviaram para outra cidade chamada Bereia. Como de costume, Paulo e Silas foram diretamente para a sinagoga. Os habitantes de Bereia, chamados bereanos, foram mais bondosos com eles do que o povo de Tessalônica. Eles ouviam atentamente o que Paulo dizia. Depois de ouvirem tudo, examinavam as Escrituras por eles mesmos. Queriam estar seguros de que Paulo estava dizendo a verdade. Depois de estudar, creram e se tornaram cristãos. Mesmo depois de se tornarem cristãos, eles ainda estudavam cada dia. E estudavam não só porque estavam curiosos, mas porque queriam aprender mais sobre Jesus. Anjos permaneciam ao lado deles para ajudá-los a compreender o que estavam lendo. Quando alguns dos judeus de Tessalônica
souberam que Paulo e Silas estavam em Bereia, foram atrás deles. Eles encontraram a mesma espécie de perturbadores ali e começaram outro tumulto. Mas os cristãos bereanos enviaram Paulo para a cidade de Atenas. Ali, ele estaria a salvo. Silas e Timóteo permaneceram na cidade para ajudar os bereanos a aprenderem mais sobre Jesus. E alguns dos novos crentes bereanos foram com Paulo. Quando eles chegaram em Atenas, Paulo os enviou de volta a Bereia. Pediu que levassem uma mensagem a seus amigos. Ele desejava que Timóteo e Silas se encontrassem com ele quando terminassem seu trabalho. Os bereanos continuaram a examinar as Escrituras. Eles queriam saber mais sobre Deus, queriam aprender mais sobre Jesus. Jesus nos convida a estudar a Bíblia todos os dias. Ele quer que aprendamos mais de sua palavra. Ao lermos as Escrituras, ele nos ajudará a entendê-las. Apenas peça, pois ele deseja que você o conheça melhor. Para todas as pessoas. O verso para decorar está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 15, e diz: graças a Deus por seu dom indescritível. A mensagem é: adoro a Deus com minha família mundial da igreja. Você já teve em sua igreja um convidado especial? Talvez um pregador ou um cantor bem conhecido? Os israelitas também tiveram um convidado especial em sua nova igreja, Deus, e ele até prometeu morar no templo deles. Os olhos de Salomão brilhavam. Estava terminado. O belo templo estava finalmente terminado. Toda a construção estava pronta, todos os móveis estavam em seu lugar. Cada detalhe estava completo. Havia chegado o momento de dedicar o templo ao Senhor. Salomão convocou os líderes de todas as tribos e famílias de Israel para irem a Jerusalém. A primeira parte da dedicação envolvia o transporte da arca para o templo. Todos observavam enquanto os sacerdotes tiravam a arca da casa de Obed-Edom, onde estivera durante muitos anos. Eles a carregavam vagarosamente, com grande respeito e alegria, até o templo. O rei Salomão e o povo sacrificavam ovelhas e bois ao longo do caminho. Em sua alegria, sacrificaram tantos animais, ovelhas e bois, que ninguém podia contá-los. Os sacerdotes transportaram a arca para o interior do templo, para o lugar chamado Santíssimo. Eles a colocaram sob as asas de 2 grandes anjos entalhados em madeira e recobertos de ouro. Então, todos os levitas, que eram músicos, permaneceram junto ao altar, tocando seus instrumentos, símbolos, harpas, liras. Todos os músicos juntos cantavam e tocavam alto e forte. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Naquele momento, algo surpreendente aconteceu. Uma grande nuvem encheu o templo. A nuvem ocultava a gloriosa presença do Senhor. A nuvem era tão extraordinária que os sacerdotes não puderam continuar o trabalho. Eles tiveram que deixar o templo por causa da glória de Deus. Salomão viu a nuvem e o seu coração transbordou de agradecimento. O templo estava pronto e o Senhor passou a habitar ali. Ele se voltou e olhou para todos os israelitas em pé diante dele e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Então Salomão se ajoelhou e, diante do povo, ergueu suas mãos em direção ao céu e começou a orar. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Estejam teus olhos voltados dia e noite para esse templo. Ouça as orações que eu fizer voltado para este lugar. Se teu povo for vencido por seus inimigos, porque pecaram contra ti, e se voltar a ti e clamar por teu nome, e orar a ti neste templo, então ouvirás o céu e perdoarás seus pecados. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, pois ele é teu povo, tua herança que trouxeste do Egito.
Quando Salomão terminou de orar, ele se levantou e pronunciou uma bênção sobre todo o povo de Israel. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nos dê o desejo de obedecermos aos seus mandamentos, que todos os povos da terra conheçam que o Senhor é Deus. Então, o rei e todos os filhos de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão e os israelitas celebraram juntos por 14 dias. A dedicação do templo tinha sido algo para ninguém jamais esquecer. Algo que deveriam contar aos filhos e netos. Deviam sempre falar sobre isso. E, finalmente, alguém escreveria a história para que todos pudessem lê-la em qualquer ocasião. O fugitivo retorna. O verso para decorar está no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 7, e diz: sirvam de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. A mensagem é: posso servir a Jesus no lar. Você gostaria que alguém morasse em sua casa e arrumasse a sua cama todos os dias e limpasse o seu quarto? Se você tivesse um servo, provavelmente isso aconteceria. Muitos anos atrás, certo jovem foi um desses servos, mas ele se sentia infeliz e fugiu. Então ele se encontrou com Paulo, e deve ter acontecido mais ou menos assim. Paulo levantou os olhos e viu um jovem alto se aproximar e parar ao seu lado. O jovem estava com roupa de viagem e levava uma mochila nas costas. Paulo sorriu e então olhou para a carta que ele tinha acabado de escrever. Assinou, dobrou e entregou para o jovem. Aqui está a carta que lhe prometi. Está endereçada ao seu senhor, Filemão. Entregue-a para ele assim que chegar em casa. Paulo pôs a mão no ombro do jovem. Eu disse a ele que você é como um filho para mim. Eu sei que no passado você não foi tão útil como tem sido nos últimos meses, mas agora você aceitou a Jesus e o ama. Sei que você servirá a Filemão tão bem quanto tem servido a mim. O jovem sorriu timidamente. Sabemos que Filemão está muito bravo por você ter fugido, mas eu disse a ele que você tem me ajudado tanto quanto ele teria se tivesse aqui. Espero que ele considere isso. Eu também lhe disse que, embora ainda seja escravo, você também é seu irmão em Cristo, pois você se tornou cristão. Onésimo colocou a mão no ombro de Paulo e depois, afastando-se um pouquinho, colocou a carta na mochila e discretamente enxugou uma lágrima. Ele esperava que ninguém tivesse percebido aquilo. Mais uma coisa, eu pagarei a Filemão tudo o que você estiver devendo a ele. Filemão realmente me deve a vida, pois fui eu que lhe falei sobre Jesus. Paulo sorriu ao parar à saída da porta. Eu nunca poderia lhe agradecer o suficiente. Apenas volte para casa e sirva a Filemão, tão bem quanto me serviu. Isso é que os cristãos devem fazer. Os cristãos servem uns aos outros exatamente onde estão. Agora que você também é cristão, sei que vocês dois juntos vão se entender melhor. Disse Paulo, dando um tapinha no ombro de Onésimo, enquanto ele se voltava para partir. Se pudesse, eu conservaria você aqui para me ajudar. Mas primeiro você precisa voltar para casa e estar disposto a servir Filemão. Quem sabe um dia ele deixe você voltar para me ajudar. Paulo acenou para Onésimo enquanto ele se dirigia à estrada. Na carta, pedi a Filemão que prepare um quarto para mim. Estou certo que Deus atenderá às orações dele e logo poderei me encontrar com vocês dois. Onésimo acenou pela última vez. Então, não olhou mais para trás. Ele estava com medo de voltar para o seu senhor, pois tinha fugido de casa. Mas se tornou cristão e o seu coração estava repleto de amor a Deus. Ele estava pronto para começar a servir de novo a Filemão como deveria. Acima de tudo, Paulo estava ensinando para ele que ser prestativo no lar era uma parte importante do serviço cristão. Naamã serve a Deus. O verso para decorar está no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 15, e diz:
Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. A mensagem é: servimos a outros porque colocamos Deus em primeiro lugar. Que coisas são importantes para você, sua família, seus amigos? Que dizer de Deus? Porque Naamã disse que o Deus de Israel era o único Deus. Naamã fez os cavalos da sua carruagem correrem o mais rápido que podiam. O Deus de Israel e da menina cativa o havia curado. Ele precisava mostrar para Eliseu. Uma nuvem de poeira envolveu os cavalos quando Naamã e seus servos pararam em frente à casa de Eliseu. Naamã bateu à porta. Ele não conseguia parar de sorrir. Desta vez, Eliseu veio à porta e Naamã deu um enorme sorriso. Eliseu também sorriu e Naamã mostrou a Eliseu a sua pele. Estava firme, sadia, como a pele de uma criança. Ele agradeceu a Eliseu muitas vezes e Eliseu simplesmente acenava com a cabeça e sorria. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite meus presentes. Os servos de Naamã começaram a carregar todo o ouro, a prata e as vestes caras que haviam trazido. Eliseu levantou a mão. Não aceitarei presentes. Eliseu não queria aceitar presentes de Naamã porque não queria que Naamã pensasse que ele podia pagar pela cura que Deus tinha realizado. Eliseu queria que Deus recebesse toda a honra e glória por ter curado Naamã. E ele estava feliz porque Naamã conhecera o verdadeiro Deus. Mas Naamã insistiu que Eliseu recebesse os presentes. Por favor, aceite meus presentes. Eu só quero expressar minha gratidão. Mas o profeta Eliseu continuou balançando a cabeça e dizendo: Não. Naamã se curvou em agradecimento a Eliseu e ao Deus de Eliseu. Seus servos carregaram novamente os presentes e Naamã entrou na carruagem, pegou as rédeas dos cavalos e gritou: Vamos para casa. Em casa, a esposa de Naamã olhava ansiosa junto da janela em direção à estrada e, de repente, ela percebeu uma nuvem de poeira. Era o seu marido. Ela correu para encontrá-lo. Quase não podia acreditar no que estava vendo. As manchas brancas da lepra tinham desaparecido. Você está curado! A esposa de Naamã não conseguia parar de sorrir. Naamã também sorria e dava gargalhadas ao contar à esposa tudo o que tinha acontecido. Eu sabia que o profeta da menina cativa podia curar você. Mas não foi o profeta quem me curou, foi Deus. Não existe outro Deus como ele. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Já decidi que, de agora em diante, vou adorar somente a Deus. O país inteiro ouviu a notícia de que a lepra de Naamã tinha sido curada. Todo o país ficou sabendo que havia um Deus em Israel que podia realizar coisas maravilhosas que os seus ídolos jamais poderiam fazer. Perdão. O verso para decorar está no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 7, e diz: A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A mensagem é: sou tocado pela graça de Deus quando Ele perdoa os meus pecados. Você já teve que dizer a alguém alguma coisa que não queria dizer? Isaías pensava não ser suficientemente bom para ser mensageiro de Deus. O Senhor, porém, usou um modo fora do comum para encorajá-lo. Certo dia, Isaías foi visitar o templo. De repente, lhe pareceu estar no céu, em um compartimento deslumbrante, olhando para cima em direção ao trono de Deus. Arco-íris resplandecentes, como que refletidos de um gigantesco diamante, dançavam através do espaço. A vestimenta real de Deus era tão longa que cobria a base do seu trono e parecia encher o recinto. De um lado havia um altar sagrado na cor laranja brilhante, com brasas acesas, e dele subia uma nuvem de fumaça. E quem eram aquelas criaturas brilhantes e notáveis que voavam acima da cabeça de Deus? Isaías examinou as criaturas. Eram anjos chamados serafins e tinham 6 asas. Com 2 das suas asas, eles cobriam o rosto, para não olharem para Deus por ele ser muito santo. Com as 2 outras, eles cobriam os pés, provavelmente para que não tocassem a Deus. E com as outras 2, voavam acima da cabeça de Deus.
Todo o recinto ressoava com a bela música dos anjos. A música era tão forte e majestosa que fazia os portais estremecerem. O corpo inteiro de Isaías tremia e logo a fumaça encheu o recinto. Mas Isaías percebeu que aquilo não apresentava perigo, era algo santo. A presença de Deus parecia ser uma parte da fumaça que circundava Isaías com calor. Mas o que os anjos cantavam? Isaías cuidadosamente prestou atenção. Eles cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E quando Isaías percebeu onde estava, ele começou a falar. Aqui não é meu lugar. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Eu vivo com pessoas que não são bondosas umas com as outras o tempo todo. Não tenho sido bondoso com essas pessoas. Não sou suficientemente bondoso para permanecer na presença de Deus. Entretanto, aqui estou. O que Deus fará comigo? Enquanto ele permanecia ali com o rosto voltado para cima, ele viu um dos anjos de 6 asas voar em direção ao altar. O anjo tomou uma tenaz, que é uma espécie de pegador, e muito cuidadosamente apanhou uma brasa viva e tocou com ela nos lábios de Isaías. A brasa não feriu nem queimou seus lábios. O anjo disse muito suavemente para Isaías: Veja, isso tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida. Uma maravilhosa sensação de alívio veio sobre Isaías. Os seus pecados desapareceram em um momento, e antes que ele pudesse agradecer a Deus pela bênção, ele lhe falou com bondade, falou como um bondoso pai, preocupado com seus filhos, porque eles não lhe ouviam. Então Deus disse: A quem eu enviarei para levar minhas mensagens ao povo? Rapidamente, Isaías respondeu: Estou aqui. Envia-me. Com renovado amor a Deus, Isaías estava pronto para ser o seu mensageiro. Deus não forçou Isaías a ser um profeta. Ele primeiramente mostrou o seu amor a Isaías e então permitiu que ele se apresentasse como voluntário. Esse foi o grande começo. Durante 60 anos ou mais, Isaías transmitiu mensagens divinas ao povo de Deus. Deus amava Isaías justamente como ele era. Nós chamamos isso de graça do amor. E Deus ainda alcança cada um de nós com esse amor. Deus nos oferece a mesma promessa de perdão que ele deu para Isaías. Se você crer nele e confessar os seus pecados como Isaías fez, o presente do perdão será seu. Deus é um pai que cumpre as suas promessas. Ele sempre amará você. Pequeno Príncipe. O verso para decorar está em Romanos, no capítulo 12, verso 10, e diz: Amem uns aos outros com amor de irmãos. A mensagem é: na família de Deus, amamos e protegemos uns aos outros. Alguma vez você já foi atormentado por alguém maior e mais velho que você? Desejou ter alguém que o protegesse? O tio e a tia do príncipe Joás fizeram exatamente isso. O príncipe Joás morava no Palácio Real de Israel. Embora Joás fosse príncipe, precisava de alguém que o protegesse. Ele precisava ser protegido da rainha Atalia. A rainha Atalia era cruel e má. Ela não queria que Joás se tornasse rei. Joás não podia se proteger da rainha porque era apenas um bebê. Por isso, Deus enviou alguém para cuidar dele. Jeoseba, tia de Joás, morava no templo com seu marido Joiada, que era sacerdote. Deus a ajudou a proteger Joás da cruel rainha. Secretamente, Jeoseba levou o bebê Joás e sua babá para o templo. Ali, ela e seu esposo os esconderam em um quarto. Durante 6 anos, Joás e a babá moraram no templo. Jeoseba e Joiada, tios de Joás, mantiveram os dois escondidos. Em segredo, os tios ensinaram a Joás que um dia ele seria rei. Embora pequenino, Joás sabia que um dia reinaria sobre Israel no lugar de Atalia. Finalmente chegou o dia. Joás tinha 7 anos de idade e o seu tio Joiada decidiu que era tempo de fazê-lo rei. Ele chamou os soldados ao templo. Por 6 anos, eu e Jeoseba protegemos o príncipe Joás da rainha Atalia. Agora já é tempo de vocês protegerem o príncipe.
Está na hora de Joás ser coroado rei. Os soldados concordaram. Sabiam que a rainha era má. Eles prometeram ficar perto de Joás, aonde ele fosse. Logo depois, o tio Joiada levou o príncipe Joás para fora do templo, a um lugar em que havia uma multidão reunida. Como prometeram, os soldados rodearam Joás, o menino que se tornaria seu rei. O tio Joiada derramou o óleo de cheiro suave sobre a cabeça de Joás. Deu-lhe uma cópia da lei e o proclamou rei. O povo observou em silêncio, enquanto Joiada colocava a coroa na cabeça de Joás. Então, todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Viva o rei! As trombetas soaram e os cantores entoaram cânticos de louvor. A rainha Thalia ouviu todo aquele barulho e correu para o templo. Ali, viu que o menino acabara de ser coroado rei. Ficou surpresa e muito zangada. Ordenou aos soldados que levassem Joás embora dali. Mas, em vez disso, os soldados a levaram embora. Ela não mais seria rainha. Dali em diante, Joás estaria seguro ao reinar sobre Israel. Ele sabia que Deus havia impressionado a tia Jeoseba e o tio Joiada para que o protegessem durante todos aqueles anos. Ele foi um bom rei e, novamente, levou o povo a adorar a Deus. Nós também podemos proteger os bebês e crianças pequenas. Podemos cuidar para que estejam em segurança e não se machuquem. Podemos ajudar Deus a proteger seus filhos e cuidar deles. Melhor do que ouro. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 12, verso 21, e diz: Queremos ver Jesus. A mensagem é: ao servir, mostre Jesus aos outros. Mãe! Hoje eu brinquei com um jogo muito legal na escola. Podemos comprar um? Por favor! A mãe tentou sorrir. Ela gostaria de poder comprar o joguinho para o Tiago, mas tinha outras coisas como prioridade. Eu sei que você vai ficar desapontado, mas podemos ser agradecidos. Temos boa saúde, temos um ao outro. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Tudo bem, eu entendo. Fico feliz que tenhamos um ao outro. Isso é melhor que dinheiro. Em nossa história de hoje, Pedro e João compartilharam com um mendigo uma coisa melhor do que dinheiro. Como você acha que o mendigo se sentiu? O sol da tarde brilhava enquanto eles se apressavam pelas ruas em direção ao templo. Estava quase na hora do sacrifício da tarde. Pedro e João se aproximaram da porta formosa. Eles sorriram para o homem curvado sentado junto à porta. Ele tinha os tornozelos torcidos por baixo dele. Dia após dia, os seus fiéis amigos o carregavam para aquele mesmo ponto. Ali, ele podia pedir esmola aos adoradores. Enquanto Pedro e João passavam rapidamente, o homem estendeu a mão. Talvez esses dois homens sorridentes lhe dessem algum dinheiro. De repente, o Espírito Santo se apoderou de Pedro e João. Eles fizeram alguma coisa. Pararam e se voltaram para o mendigo. Olhe para nós. A esperança começou a surgir no coração do mendigo. Os homens lhe dariam dinheiro. Mas as palavras que Pedro disse a seguir acabaram completamente com a esperança dele. Não tenho prata, nem ouro. O homem olhou tristemente para longe. Pedro, porém, ainda não havia terminado de falar. Mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder de Jesus, o Nazareno, levante e ande. O homem de pernas retorcidas arregalou os olhos para Pedro. Por causa das suas pernas encurvadas, ele nunca tinha aprendido a andar. Pedro se curvou, segurou gentilmente a mão do homem e o ajudou a levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se tornaram fortes. Ele mal podia acreditar. O mendigo se levantou de um salto e andou. Depois, saltou um pouco mais e começou então a louvar a Deus em voz alta e o seu sorriso ia de orelha a orelha. O mendigo entrou no templo com Pedro e João.
Todos o reconheceram. As pessoas o tinham visto pedir esmolas durante anos. E então, ele não estava apenas andando, mas saltando. Ele seguiu Pedro e João até o pórtico de Salomão, uma parte ali do templo, e uma multidão os acompanhou. Pedro viu as pessoas se agrupando, questionando e gritando com entusiasmo. Ele olhava para o rosto espantado deles e então para a face radiante do mendigo. Pedro riu consigo mesmo. Ele sabia porque o Espírito Santo tinha curado o homem aleijado. O Espírito Santo desejava dar a Pedro outra oportunidade para falar sobre o Senhor, e Pedro aproveitou. Homens de Israel, por que vocês estão surpresos? Vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar. Não, foi o poder de Jesus que curou este homem. Vocês conhecem esse homem e ele está completamente curado por causa da fé em Jesus. Pedro lhes disse que Jesus era o Messias pelo qual eles estavam esperando e falou para eles que precisavam seguir a Jesus e Deus lhes perdoaria os seus pecados. Pedro falou à multidão até a noite e muitas pessoas creram. Eles acreditaram porque Deus havia usado Pedro e João para curar aquele paralítico. Sentença de morte. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 34, verso 7, e diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A mensagem é: adoramos a Deus por nos resgatar do pecado. Você já brincou de ser prisioneiro ou de ser apanhado em alguma armadilha? Alguém libertou você? Para os israelitas, não era uma brincadeira. Eles foram apanhados e levados para o Egito, mas Deus tinha um plano para libertá-los. Deus deu a Moisés uma missão especial. 9 vezes ele foi a Faraó e pediu que deixasse os israelitas saírem do Egito. 9 vezes Faraó disse não. Deus enviou terríveis pragas sobre a terra. A água se transformou em sangue. Rãs, piolhos e moscas cobriram a terra. Rebanhos morreram, pessoas sofreram com terríveis feridas na pele. Uma tempestade de granizo destruiu quase toda a plantação, e o que sobrou, os gafanhotos comeram. Durante a 9ª praga, tudo ficou completamente escuro por 3 dias, e os egípcios não conseguiam sair de casa. Depois disso, Faraó ameaçou matar Moisés se ele o encontrasse. Então Deus falou a Moisés sobre a última e mais terrível praga. Haverá mais praga. Depois disso, o Faraó deixará vocês ir. À meia-noite, enviarei um anjo de morte pelo Egito, e todos os primogênitos morrerão. Mas protegerei o meu povo se ele fizer o que eu pedi. Povo de Israel, ouçam as instruções que Deus nos deu. Sigam tudo o que ele disse e todos estarão seguros. Se não seguirem, muitos morrerão. Cada família deverá escolher um cordeiro perfeito de 1 ano. Dentro de 4 dias, por volta do pôr do sol, o pai de cada família deverá matar o cordeiro. Quando o dia chegou, as famílias israelitas seguiram as instruções de Deus. Todos ficaram em suas casas até que começaram a ouvir os gritos. O anjo destruidor passou pela terra do Egito! O anjo destruidor passou pela porta do Egito! E todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho de Faraó. Faraó finalmente concordou em fazer o que Deus tinha pedido e mandou que os israelitas saíssem do seu país imediatamente. Todos pegaram suas coisas com alegria. Eles riam e gritavam: Somos livres! Finalmente estamos livres! Aquela refeição se tornou conhecida como a Páscoa. Todos os anos, os israelitas celebravam para recordar como Deus os libertara dos egípcios. O povo judeu ainda a celebra até hoje. A Páscoa também era um memorial da promessa de que Jesus viria à Terra e morreria pelos nossos pecados.
Assim como o sangue do Cordeiro salvou da morte os primogênitos na primeira Páscoa, a morte de Jesus salva a todos nós de nossos pecados. Se crermos em Jesus e o amarmos, seremos livres e, por causa da sua morte, poderemos viver com ele no céu. Que Deus maravilhoso! Uma nuvem indica o caminho. O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 119, verso 10, e diz: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. A mensagem é: adoramos a Deus quando lhe obedecemos. Joãozinho estava gostando daquele acampamento de férias. Estava aprendendo muitas novidades de artesanato. Ele gostava muito de fazer artesanato em couro e seguia cuidadosamente as orientações do professor ao fazer uma carteira de couro. A história dessa semana fala de um grande número de pessoas que também seguiu orientações de Deus, ordens estranhas, mas muito importantes. Depois de 400 anos de escravidão, os israelitas estavam finalmente indo para a Terra Prometida. Mas por que deveriam ir? Tudo que viam à sua frente era um deserto quente e seco. Deus não os deixou na dúvida. Em vez disso, Ele os guiou para o deserto pessoalmente e de uma forma especialmente apropriada. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Durante o dia, a nuvem lhes dava sombra, protegendo do calor do sol. À noite, quando o deserto ficava muito frio, uma coluna de fogo os aquecia, além de proporcionar luz. A nuvem guiou os israelitas pelo deserto até o Mar Vermelho. Ali ela parou. Os egípcios logo perceberam que quando os israelitas foram embora, sua provisão de escravos tinha desaparecido. Pouco tempo depois, o exército de Faraó estava indo a toda pressa através do deserto atrás deles. Queriam os israelitas de volta. Os israelitas viram uma enorme nuvem de poeira se movendo na direção deles. Do acampamento onde estavam, às margens do mar, podiam ver as carruagens se aproximando velozmente. O que eles fariam? De um lado havia uma montanha, à frente o mar, e o exército de Faraó vinha direto na direção deles. Estavam num beco sem saída e com muito medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam como Deus nos livrará. O exército egípcio chegou mais perto, mas a nuvem protetora dos israelitas fez algo incrível. Moveu-se sobre os israelitas e colocou-se entre eles e o exército egípcio. Mas do outro lado, era um fogo que proporcionava luz aos israelitas. Diga aos israelitas que sigam em frente. Embora não houvesse nada à frente deles, a não ser águas profundas, os israelitas obedeceram. Eles pegaram suas coisas e foram em direção à água. Levante o seu cajado e estenda o braço em direção ao mar. Moisés obedeceu e um forte vento começou a soprar, deixando uma trilha seca no meio do mar. Durante toda a noite, a coluna de fogo iluminou aquela trilha e os israelitas caminharam pelo meio do Mar Vermelho, pisando em terra seca. Havia uma parede de água do lado direito e outra do lado esquerdo. Os egípcios seguiram os israelitas mar adentro. Assim que o último israelita chegou são e salvo do outro lado, o Senhor falou a Moisés outra vez: Estenda o braço sobre o mar para que as águas se juntem novamente. Outra vez Moisés obedeceu e o exército egípcio se afogou nas águas do Mar Vermelho. Que festas os israelitas fizeram do outro lado do Mar Vermelho! E eles cantaram: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Que culto maravilhoso deve ter sido! Naquela manhã, os israelitas adoraram a Deus de forma especial. Queriam agradecer a Ele por toda a proteção. Mas, se eles não tivessem obedecido, não haveria vitória nem celebração. Sua obediência foi um ato de adoração, tanto quanto a celebração daquela manhã. Adorar é honrar a Deus. Podemos honrá-lo através de cânticos de louvor e também quando fazemos o que Ele nos pede.
trabalho de Samuel. O verso para decorar está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso 15, e diz: Samuel continuou como juiz durante todos os dias de sua vida. A mensagem é: servirei a Jesus todos os dias da minha vida. Você sabe o que quer ser quando crescer? Seria um líder como Samuel? O povo de Deus, os israelitas, começaram a adorar os deuses dos seus vizinhos, os filisteus. Um desses ídolos era Baal, o deus filisteu da chuva e do trovão. Muitos israelitas tinham estátuas de Baal em suas casas, mas Deus disse a Samuel que falasse com o povo. Lembrem-se da lei do Senhor. Voltem-se para Deus de todo o seu coração. Joguem fora as estátuas dos ídolos e sirvam ao Senhor. O povo de Israel ouviu Samuel. Eles quebraram todas as suas estátuas e começaram a adorar a Deus de novo. Vamos, encontrem-me em Mispa. Vou orar por vocês lá. Então, o povo se reuniu em Mispa. Nós pecamos contra o Senhor e sentimos muito mesmo. Os filisteus ouviram falar que os israelitas estavam reunidos em Mispa. Vamos atacá-los! Então, os filisteus reuniram seus soldados e marcharam para Mispa. Os filisteus estão vindo! Os filisteus estão vindo! Um menino vinha gritando assim pelo caminho. Os israelitas olharam uns para os outros com medo e imploraram a Samuel: peça a Deus que nos livre dos filisteus. E Samuel fez o que os israelitas pediram. E a voz do Senhor, poderosa como um trovão, ecoou nas montanhas e fez tremer a terra. Os filisteus, com muito medo, deixaram suas espadas e escudos e fugiram o mais rápido que puderam. Eles achavam que o seu deus, Baal, era o deus do trovão. Então, Deus usou o mesmo trovão para mostrar para eles que ele era o verdadeiro e único Deus. Samuel colocou uma grande pedra como monumento no caminho de Mispa. Ele queria que o povo de Israel sempre se lembrasse de que o Deus verdadeiro os tinha salvo. Por anos, as crianças perguntariam por que essa grande pedra está aqui, e os seus parentes e amigos poderiam contar a elas a maravilhosa história de como Deus salvou o seu povo aquele dia. Samuel foi um juiz em Israel pelo resto de sua vida. Ele serviu ao Senhor todos os dias. Você gostaria de servir a Deus também? Como você pode servir a Deus hoje?